É tão bom estarmos de regresso ao estudo da Palavra de Deus. Continuando ainda em Colossenses no capítulo 4 e versículo 2, nós lemos: perseverai em oração, velando nela com a ação de graças. Mas começo por enviar daqui um grande abraço, um grande e forte abraço para todos vós que nos acompanhais neste estudo, e sempre com aquele espírito de oração de que somos dependentes do Senhor e que nada podemos sem Ele, nem explicar as Escrituras, nem entendê-las. Por isso, faço daqui um novo apelo para que todos nós nos empenhamos e perseveremos em oração, como diz aqui esta passagem, continuando sempre a orar uns pelos outros. Colossenses 4.2 então diz, mais uma vez, repito, perseverar em oração, velando nela com a ação de graças. Perseverar em oração significa, note-se bem, note-se muito bem, não deixar a prática da oração. Significa nunca deixar de orar. Não significa repetir a mesma coisa em oração. Alguém poderia pensar que perseverar em oração é estar a dizer sempre a mesma coisa em oração. Não, não significa repetir a mesma coisa em oração. Repetir a mesma coisa em oração não significa perseverar em oração, mas usar de vãs repetições, como o Senhor tanto avisou para que não acontecesse. Repetir a mesma coisa em oração significa reza, não significa oração. É importante saber a diferença entre oração e reza, pois não é a mesma coisa. Rezar é uma coisa e orar é uma coisa bem diferente. Na oração, ainda que se fale sobre o mesmo assunto, e pode-se falar sobre o mesmo assunto várias vezes em oração, nunca se diz a mesma coisa, ipsis verbis, pois tal seria reza e já não seria uma oração. Orar é como conversar com alguém, neste caso, conversar com Deus. A reza é repetir a mesma coisa várias vezes, até à exaustão, especialmente coisas que foram ditas por outros, ou orações que outros fizeram e que nós tomamos para nós, o que está errado. Isso é reprovado na Palavra de Deus, como já iremos ver pelas Escrituras. Na reza, tenta-se sentir o que se diz, mas na oração, diz-se o que se sente. Que diferença! Uma das orações menos compreendida na Bíblia é o chamado Pai Nosso, a oração que o Senhor ensinou em Mateus 6, que diz o seguinte, a partir do versículo 9, como bem sabemos. Disse ele assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Notemos bem que o Senhor disse: vós orareis assim. Ele não disse: vós orareis isto. Se ele dissesse para nós orarmos aquilo, então faria sentido estar a repetir aquilo. Mas quando ele disse: vós orareis assim, ele não está a dizer para nós dizermos ou repetirmos aquilo. Está a dizer para olharmos bem para o seu ensino naquilo que ele está a dizer e nós orarmos em conformidade. Ele não disse para eles orarem aquelas palavras, mas segundo aquele modelo expresso por aquelas palavras. Eles deveriam orar assim, não aquilo. Atentemos bem para esta diferença. O facto de o Senhor ter dito para orar assim e não isto, é a razão porque esta oração tem sido muito bem denominada pelos estudiosos das Escrituras por oração modelo. Um modelo como devemos orar, não uma oração para ser repetida. Aliás, é importantíssimo, muito importante mesmo notar que depois de o Senhor ter ensinado esta oração aos seus discípulos, nós vemos registadas nas Escrituras muitas orações feitas pelos crentes. E nunca vemos um único crente repetir esta oração que o Senhor ensinou. Porém, vemos-los todos eles orarem segundo aquele modelo que ele ensinou. Repito, o Senhor não deu esta oração para ser repetida, mas para servir de modelo, para sabermos como devemos orar. Isto é muito importante. Fico muito triste quando vejo na cristandade ajuntamentos de pessoas que dizem vamos orar o Pai Nosso e põem-se a repetir aquelas palavras. Bem, gostava de falar um pouco sobre isto. Não vamos agora estudar o assunto desta oração, pois não é esse o nosso objetivo, havendo até um aspecto dispensacional importante a considerar nela, mas não posso de dar uma explicação, ainda que genérica, simples, para podermos perceber minimamente, para nosso proveito, aquilo que ela diz. A oração, esta oração do chamado Pai Nosso, está dividida naturalmente em duas partes principais. Na primeira parte,
nós vemos que ela tem tudo a ver com Deus. Enquanto que na segunda parte vemos que ela tem tudo a ver conosco. A primeira parte diz assim, vemos isso em Mateus 6, 9 e 10. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tudo tem a ver com Deus. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a primeira parte, que como vemos tem tudo a ver com Deus. Quando entramos na segunda parte da oração, nós lemos assim, a seguir, e vemos que tem tudo a ver connosco. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Tem tudo a ver connosco. Ou seja, o que nós devemos aprender aqui com aquilo que o Senhor está a ensinar é que quando nós oramos, é que antes de falarmos a Deus sobre nós, sobre as nossas necessidades, sobre as nossas dificuldades temporais e terrenas, devemos orar sobre as coisas celestiais, tendo os nossos olhos colocados em Deus como nosso Pai, agradecendo-lhe por esse facto, glorificando-o, santificando o seu nome e manifestando o desejo de ser por ele governado e de ser introduzido na esfera da sua ação governativa. Como é possível que a maioria da cristandade tenha distorcido estas suas palavras e este seu propósito em Mateus 6, tornando esta oração numa repetição, tornando esta oração numa reza que o Senhor nunca quis que fosse? E isto depois de o próprio Senhor ter tido cuidado de ter avisado para não o fazerem, de ter precedido o ensino desta oração, modelo, por estas palavras que nós lemos em Mateus no capítulo 6, versículos 7 a 9. Literalmente ele disse isto: orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim, não isto, mas assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, etc. Então, não é que os religiosos pegaram nesta oração e têm-na repetido até à exaustão, tanto quando estão sós, como quando se juntam, tornando-se numa das orações mais repetidas dos seus ajuntamentos, tornando-a numa reza, tornando-a numa vã repetição. Não sejamos ritualistas, sejamos verdadeiramente biblicistas. Por isso é que estamos a estudar a Bíblia, porque é ela que deve regular o nosso comportamento, o nosso procedimento, a nossa prática, a nossa ação. Na reza, a pessoa que é sincera tenta sentir aquilo que diz, mas na oração a pessoa diz aquilo que sente. Como oras tu? Reflete sobre o assunto. Mas mais, oras a Deus por coisas simples, como o simples pão, e não apenas por grandes coisas? Oras por um lugar, por exemplo, vago, para estacionares o automóvel quando conduzes e procuras um espaço para o arrumar? Isto é perseverar em oração. É orar por tudo e por mais alguma coisa. É tornar a oração algo natural e algo habitual. Neemias perseverou em oração vários dias, lemos nas Escrituras, até ao ponto de a oração ser nele algo natural e algo habitual. Ele chega ao ponto de orar em conversa com o rei. Está a ter uma conversa com o rei e simultaneamente está em oração. A perseverança de Neemias em oração desta forma levou o rei a passar-lhe um cheque em branco quando lhe disse, lemos em Neemias 2,4, e o rei me disse, diz ele, que me pedes agora? Mas mais ainda, perseveras em oração velando nela com a ação de graças? A ação de graças com oração é prova de fé. A verdadeira fé não tem de ver a resposta antes da ação de graças. Ao orarmos podemos e devemos dizer algo assim: Senhor, agradeço-te porque me vais responder a esta oração da forma que sabes ser melhor para mim. Agradeço-te antecipadamente por isso. Como oras tu? Que Deus te abençoe. Graças a Deus por sua igreja. Louvo ao Senhor por cada irmão, pois junto podemos aprender das Escrituras. Colossenses 4, no verso 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graça.
Você acha que oração é uma coisa banal, simples? Algumas palavras e já é o suficiente? Não seria uma reza, então? O poder das palavras, isso é muito importante nós percebermos e entendermos aquilo que as Escrituras falam da língua, das palavras, e principalmente palavras dirigidas ao Senhor, ao Deus Criador. Parece que o apóstolo Paulo, instruindo a sua igreja nesta altura da carta aos Colossenses, está dizendo algo assim meio sem sentido, como se falássemos para um adulto: não esqueça de tomar banho e trocar as roupas. Algo assim tão natural, tão comum, tão fundamental. Será que uma igreja precisa ser alertada a um assunto deste? Cada um de nós precisamos sim aprender. Veja que o ambiente onde a igreja de Colossos estava e a influência que recebia de uma seita filosófica que se infiltrava no meio do ensino de cada irmão, de cada um daquela igreja, tentava desacreditar o poder da oração, do estudo bíblico, da comunhão e da prática da igreja. O gnosticismo fazia isto, criando um egoísmo, um individualismo a cada um, onde que cada pessoa poderia desenvolver o seu dom espiritual, a sua relação mística. Hoje em dia não é muito diferente, pois a igreja também recebe ataques da filosofia e de uma teologia contaminada. Pior ainda, quando este gnosticismo hoje vem com uma roupa moderna chamada Nova Era, com o seu misticismo, com a sua intuição, com a sua verdade subjetiva e com o seu culto emotivo. Paulo aqui, ele constrói uma frase no verso 2 do capítulo 4, onde ele coloca oração e a vigilância juntas. A oração tem dois lados, é o que o apóstolo Paulo nos apresenta. A palavra aqui, no original, ela traz esta tradução de velar, vigiar, observar. E a oração tem este lado, de você ter ação e principalmente observação. Falar sobre oração é lembrar da ação de Neemias, no capítulo 4, lá no verso 9. Neemias: porém nós orávamos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Ora, Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém quando voltara da Babilônia, as portas de Jerusalém, orando, pedindo a Deus direção, força, motivação, coragem, e ao mesmo tempo observava os inimigos à sua volta. Nossa vida de oração tem esses dois aspectos. Nós temos que ter ação e nós temos que ter observação. Uma ilustração pouco simples, mas que ajuda a compreendermos. Para conduzir um automóvel, nós muitas vezes vamos requerer uma autorização, uma carta para dirigir, para conduzir pelas vias, estradas. Bom, de um lado nós precisamos ter conhecimento técnico do equipamento, do carro, do automóvel, como manejar, como saber da potência do carro. E também nós precisamos ter a parte não técnica, mas prática, observar as regras de conduzir, as placas de trânsito e tudo aquilo que envolve a via. Saber dirigir é também saber observar o que vai à nossa volta. E o apóstolo Paulo está aqui alertando a igreja
a estudar as Escrituras, a orar a Deus e principalmente vigiar o movimento das pessoas, do inimigo, do mundo que nos cerca. Ser vigilante é estar preparado, informado, despertado e ter disposição grata. Gratidão, principalmente. Veja que esta palavra, velando, vigiando, ela aparece no Novo Testamento. E toda vez ela nos alerta sobre a volta iminente do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 4 e 6, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos não surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, e muito menos das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, conscientes. Temos que ter percepção do mundo que vivemos, daquilo que acontece. O Novo Testamento sempre traz esse termo, não apenas como um estar preparado, mas como advertência, receber informação. Atos capítulo 20, verso 31, era aquele momento que Paulo está se despedindo dos crentes de Éfeso. E ele alerta a igreja sobre inimigos que vão se infiltrando dentro da igreja. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. Efésios, no capítulo 6, verso 18, mais uma vez essa injunção, vigiar e orar, faz parte da ação, da prática de comunhão com Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança, súplica, por todos os santos. Veja que a preocupação não é só apenas pessoal, mas com a igreja, com todos os irmãos. O apóstolo indica aqui que a oração perseverante, ela é uma forma do crente manter-se atento, observando, se preocupando. E nós precisamos das Escrituras para ter a orientação, para identificação daquilo que está à nossa volta e como estamos nos expondo habilmente. A oração também é um meio através do qual podemos demonstrar gratidão. O objetivo da oração é fortalecer a nossa fé. E para isso, não vamos diante de Deus sempre na petição, murmuração, sempre no clamor, na súplica. Fazem parte, mas a gratidão deve vir antes, pois nós devemos reconhecer a ação de graça na nossa vida. A graça derramada de Deus na salvação em Cristo Jesus, provendo todas as nossas necessidades, principalmente nos satisfazendo, dando vida, dando alegria, dando momentos. A participação dentro da igreja já é algo que nós devemos dar graças a Deus por tudo. O termo que aparece aqui, ação de graça, é Eucaristia. É sentir-se grato, ser agradecido. É uma ação de louvor, de gratidão, de reconhecimento. E essa prática é tida como oposta ao uso de palavras torpes, palavras vulgares. Vejam então o que ele coloca em Efésios, no capítulo 5, no verso 4. Nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes a ação de graças. Esse deve ser o comportamento, a disposição do cristão, do crente diante de Deus. Reconhecer todos os benefícios
que Deus traz em nossas vidas. E mesmo aquelas situações que nos são adversas, podem servir de lição para a nossa instrução e crescimento. A oração de gratidão deve substituir a nossa ansiedade e assim ter uma mente disposta, um coração agradecido. Quando olhamos para Filipenses 4:6, entendemos isso. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graça. O alvo final deste nosso modo de vida é sempre glorificar a Deus, independente das circunstâncias em que estejamos vivendo. Vamos dar graças a Deus, pois Ele cuida de todos os detalhes de nossa vida. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.